Querida comunidade, agora nós entramos no momento mais esperado do dia, né? A brincadeira. Então eu conduzirei a assembleia, só peço quem está fazendo a ata. Ninguém? A Elizabeth saiu? Dali? Mas tudo bem. A assembleia então extraordinária, eu passo a lê-la e conduzi-la. Não se preocupem, ela não é longa, tá? Também já convido a arquiteta Lisiane a se colocar de pé, também a presidente da comunidade. Não, eu posso ler. Tá? Queres ler? Não. Tudo bem. Então, edital de convocação, Assembleia Geral Extraordinária, a presidente da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana do Estado, a senhora Elizabeth Joyce Blanco, em conformidade com o artigo 20, parágrafo 1º, 2º, 3º e artigo 32 do Estatuto da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana, vem por meio desse convocar os membros dessa comunidade para uma Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 21, hoje, aqui, início às 10h10, em primeira chamada, 10h30 em segunda chamada, aqui na comunidade. Ordem da Assembleia. Saudação, já foi feita. Leitura da convocação, que está sendo feita. Apresentação de 2 projetos de obra do piso superior do salão comunitário desta comunidade, adequando para o uso dos grupos de trabalho da comunidade, bem como na regularização do espaço com as normas vigentes e as devidas adequações de acessibilidade, cumprimento das normas do Corpo de Bombeiro, adequação da calçada frontal e calçada lateral, melhorias na estrutura da igreja. Último ponto, votação para definição do projeto a ser executado conforme a exposição do item anterior e, por fim, encerramento. Então eu passo a palavra para Elizabeth. Bom dia a todos. Nós vamos passar agora primeiro, antes da Lisiane apresentar os projetos para vocês, a lista de presença. Nós precisamos disso para o estudar. Então, quem for membro da nossa comunidade, por gentileza, nas listas, coloquem o nome, a assinatura e o CPF. Se vocês não souberem o CPF, não tem problema, pode deixar em branco, que na secretaria provavelmente tem, a gente pode preencher. Isso é fundamental para nós, para que isso, vamos supor, se torne válido, certo? Então, dessa maneira, agora eu vou deixar a Lisiane mostrar o projeto para vocês. Nós vamos passar as listas, e enquanto que vocês estão olhando os projetos, a lista vai passando para vocês irem assinando, certo? Está fazendo isso desta forma, para que seja mais transparente, porque vai começar muita obra aqui no pátio da igreja. Então, para dali a pouco alguém dizer, bom, mas eu não concordo com isso. Então, vocês, como comunidade, têm o poder de decidir e de hoje aprovar 2 projetos. Então, é o projeto, vou deixar a Lisiane então falar. Não, acho que não precisa de microfone, né? Porque eu falo muito alto. Bom dia a todos. Eu vim aqui através da dona Elizabeth para falar um pouquinho, né, sobre esse projeto, essa regularização, essas mudanças que devem ocorrer aqui na paróquia, né, luterana. Vou tentar ser bem breve e ser o mais objetivo possível, e qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando. Eu vou iniciar falando da regularização da igreja, tá? A intenção é regularizar o salão de festas, a parte do pavimento do superior, porque a capela, desculpa, tá gente, eu não sei se é capela que vocês tratam, igreja. Então, a igreja e o salão de festas, pavimento térreo, ele já está regularizado na prefeitura, então está tudo certo. Porém, o pavimento superior ele não está regularizado
regularizado. E para ser regularizado, no caso, essa parte do pavimento superior, tem algumas exigências que devem ser respeitadas, porque nós vamos entrar com um projeto dentro da prefeitura e eles têm uma lei que tem que ser cumprida, tem uma série de requisitos. E uma delas, como na época o salão de festas ele foi executado e não foi regularizado na prefeitura, existe uma taxa que tem que ser paga dentro da prefeitura. É o TAC que a gente fala, tá? O termo de ajuste de conduta. Por que tem que ser pago esse TAC? Porque na época que ele foi feito e não regularizado, foi feito no recuo frontal. E dentro do município, quem já construiu ou quem constrói sabe que não pode ser executado nada no recuo frontal. Só se for no comercial, as vagas, no caso que aí é liberado pelo município. Caso contrário, tem que ser paga essa taxa de ajuste de conduta. Então, o que a gente observou? Que o salão de festas, ele está, se for observar, ele está no recuo frontal. Então, aquela parte de 3 metros, que no caso, eu não anotei, mas era 43,17 metros quadrados que está dentro do recuo frontal. Então, isso seria regularizado através de TAC. Que existe uma lei de TAC, uma fórmula que é aplicada. Aí eu fiz o cálculo assim, fiz o cálculo ali, até eu deixei as leis certinho para se alguém quiser depois ter o conhecimento, né, que é a lei número 186 de 2021, recuo frontal para regularizar é 35% do valor do CUB. Hoje o CUB está 2.688. Então, fazendo o cálculo com base na fórmula que é aplicada, para regularizar aquele salão de festas do superior, daria um montante de aproximadamente R$ 40.666, para deixar regularizado na prefeitura toda a igreja. Daí, no caso, a gente entraria com um projeto de regularização, porque vai ter a questão das vagas de estacionamento e o pavimento superior do salão de festas e algumas adequações necessárias, né, como salas que vão ser melhoradas aqui, né, com abrir paredes e tudo mais, no pavimento térreo. Então, isso é o TAC, aí fora as outras taxas de análise de projeto, viabilidade, tudo que a gente precisa apresentar dentro da prefeitura. Eu até na terça-feira tenho uma reunião com o secretário de planejamento e eu vou verificar se existe a possibilidade de alguma isenção de taxa, né, por ser uma igreja, né? Então, talvez exista essa possibilidade. Então, na terça eu converso, aviso para a dona Elizabeth e ela, né, comenta com vocês sobre se vai ter alguma isenção de taxa ou não. Tá? Essa é a questão da regularização do projeto. Não sei se tem alguma dúvida, alguém quer fazer alguma pergunta em relação a isso, a essa regularização perante ao órgão, né, que é a Secretaria de Planejamento, bombeiro também. A construção, ela antecede a nova lei? Ela antecede. Não tem. Justamente, é uma lei para poder regularizar um município, né, o imóvel, por anteceder, né, o prazo ali que é permitido. No caso, vocês só podem regularizar porque é uma lei anterior a 2021. Se fosse uma obra de agora, não conseguiria regularizar. Mas como ela é uma construção anterior a 2021, aí consegue fazer essa regularização através do TAC. Mais alguma dúvida? Só lembrando que a regularização é entre Secretaria de Planejamento, que é a parte da arquitetura e do sanitário, e o bombeiro, a gente também precisa do atestado de aprovação. Então, tudo que vai ser elaborado, tudo que vai ser executado, precisa estar de acordo também com a legislação municipal e com o corpo de bombeiro, né? Então, aí já vou enfatizar a escada que nós temos aqui de acesso ao segundo piso. Ali nós vamos ter que fazer algumas adequações para poder ser liberado no corpo de bombeiros, senão a gente não consegue também. Do jeito que está hoje, não aprova. Então,
Então a gente vai ter que fazer algumas adequações ali para conseguir a liberação do bombeiro, né? E ter esse atestado de aprovação, que a gente leva junto da Secretaria de Planejamento com todo o protocolo, tá? Aqui é só da parte de projeto, tá? Da regularização para a prefeitura, a questão ali do bombeiro, que o que eu mais vi que está pegando é a escada de acesso, né? Do salão de festas. E ali algumas taxas que, digamos, é necessário para poder fazer essa regularização. E também eu vou ver com o secretário de Planejamento se existe essa possibilidade de isenção, tá? Bom, não sei se todo mundo vai conseguir enxergar, mas essa é uma planta de situação que a gente elaborou. Aliás, isso aqui já existe, tá? Isso aqui já existe, isso aqui já existe. A ideia é melhorar o estacionamento. Hoje não existe estacionamento na igreja. Então o que a gente pensou? Ou eu coloco os estacionamentos na frente, pelo porte da igreja, o tamanho, a metragem quadrada que ela tem de área de atendimento, que é isso que a legislação pede, a cada 50 metros quadrados de área de atendimento é uma vaga de garagem. Para gente deixar regularizado, eu preciso ter 8 vagas de garagem aqui. Ou seja, eu conseguiria colocar essas 8 vagas aqui no pátio, né? Colocaria aqui 4 vagas rente, né, a esse alinhamento predial que existe, 2,5 por 5, mais 5 de manobra e mais 4 vagas necessárias. Então, eu poderia colocar essas vagas de estacionamento aqui na frente, ou eu colocaria as vagas na lateral, que aí no caso eu teria que eliminar os coqueiros que existem, né? Eu não tenho condição porque eu vou deixar todo limpo essa parte da lateral e as vagas elas vão ficar posicionadas dessa maneira. E aqui na frente eu também vou precisar dar uma geral, vou ter que eliminar muro. De qualquer forma o muro já vai ter que ser eliminado, porque de acordo com a lei, o afastamento aqui lateral, o alinhamento do muro, ele tem 1,5. E aqui o frontal, ele tem 3 metros. Então, de qualquer forma, já está invadindo. Eu vou ter que eliminar de qualquer jeito para poder regularizar. Então, existe essas duas opções. Deixar ou na frente as 8 vagas, ou eu coloco na lateral e deixo o pátio todo livre para vocês. Ou vice-versa, né? Então, para resumir, né, de uma forma bem, os coqueiros vão sair de qualquer forma, porque eles estão invadindo a parte da calçada, né? Então a gente tem a opção de colocar os estacionamentos aqui na frente, que na minha opinião vai tirar a estética da igreja e também vai ficar meio estranho, ou ter eles aqui do lado, porque os coqueiros vão ter que sair de qualquer forma, né? Então esteticamente viabilizando, digamos assim, mas é a comunidade que decide. Mas eu acho que só tinha que explicar um pouquinho por que os coqueiros vão sair de qualquer forma, assim, para deixar claro para a comunidade. Exato. Na verdade, assim, como a nossa calçada e não tem calçada, gente, é só um pedaço assim que a gente não consegue nem caminhar, quando ela fizer a regularização, nós vamos ter que recuar o muro. E na metragem, os coqueiros vão ficar no passeio público. Então, os coqueiros, ou no caso das palmeiras reais, não vão mais ser da nossa comunidade, vão ser do poder público, certo? Essas palmeiras já estão ali há mais de 20 anos, porque essas palmeiras ali, na verdade, fomos nós que, há muitos anos atrás, eu e o Augusto Social, que nós decidimos fazer o jardim novo, e daí foi colocar as palmeiras e nós plantamos umas árvores ali na frente que não vingaram na época. Então, assim, por isso que é a Assembleia, porque se criou uma grande polêmica aonde fazer o nosso estacionamento. Ele é obrigado a ser feito por lei. Ela não tem como regularizar a parte superior se nós não fizermos o estacionamento. Então, assim, ó, as 20 pessoas que colocaram o CPF aí são as 20 pessoas da nossa comunidade que têm direito ao voto. Então, assim, ó, o que vocês preferem? O estacionamento aqui do lado, para nós não perdermos o nosso jardim aqui na frente. A única coisa, nós vamos recuar um pouco o muro para deixar
a pedágio necessária para a calçada que a lei determina lá na frente. E vamos retirar aqui toda a parte do muro, tirando todas as palmeiras reais e fazendo aqui o nosso estacionamento. Ou, se alguém preferir aqui na frente, então nós vamos perder tudo. Isso aqui vai ficar tudo aberto, todo mundo vai ter acesso direto aqui na frente. Então, é essa votação que vocês vão ter que decidir. A Assembleia é soberana. O que hoje vocês decidirem é isso que o presbitério vai executar. Então, assim, vocês têm que analisar. Algumas pessoas foram favoráveis a isso, outras aquilo. Eu estou assim um pouco, digamos assim, triste por ver tão poucas pessoas da nossa comunidade aqui para votar, uma vez que se criou tanta polêmica. Eu achei que a nossa igreja hoje estivesse lotada, para todo mundo realmente expressar a sua opinião, né? Mas, enfim, quem está aqui vai decidir, certo? Nós que estamos aqui vamos decidir o que vai ser feito. Então, assim, ó, quem for a favor que seja feito o estacionamento na lateral, levante a mão. Ô, dona Elizabeth, só assim, para entender um pouquinho, né? Eu cheguei a fazer uma imagem aqui para vocês, né? Tentar visualizar um pouquinho melhor, entre colocar as vagas, no caso, na lateral. Vai conseguir? Estava conseguindo. No caso, eu colocar, né, as vagas nas laterais, eu vou ter que eliminar os coqueiros. Ou eu coloco na frente, né, faço um paisagismo bem bacana, coloco algumas palmeiras, aquelas palmeiras onde não cria raiz, porque assim, ó, eu vou falar para vocês, eu não sei como que esses coqueiros, eu não sei qual que é o tipo dele, mas eu não sei como não enraizou tudo aqui, tá? Porque na minha casa eu tenho um tipo desse de palmeira que já está há mais de 20 anos na minha casa, e eu vou ter que eliminar ela, porque ela está acabando com a calçada lá de casa. Então eu não sei como que isso não está acontecendo aqui, né? Tomara que não aconteça, tomara que não esteja enraizada, porque pode ter algum problema, pode ocasionar algum problema. As raízes, mesmo sendo coqueiro, palmeira, tem raiz também. Mas eu só fiz um desenho só para vocês, né? Ilustrativo, para vocês terem uma ideia de como mais ou menos poderia ficar as vagas no estacionamento, ali na lateral ou no frontal, né? Só para ter uma ideia, aí a gente consegue enxergar, né, um pouquinho mais. E eu acho que com base nisso vocês conseguem mais ou menos, né, ter uma definição. Vamos fazer na frente, vamos fazer na lateral, né? Acho que dá para ter uma ideia. Ali no projeto tu está colocando as duas situações juntas. É. A vaga frontal e a vaga lateral, para a gente ter ideia, né? Só para dar uma ideia, eu fiz no todo, né? Acabei não separando. Tá. Mas eu acho que deu para entender um pouquinho, né, de como ficaria as duas opções. Não, só para o pessoal entender que não é todas as Não, vagas, não, na não, frente não. quanto na lateral. É Nós- uma ou outra. Nós precisamos de 8 vagas. E daria para colocar as 8 na frente ou na lateral. Aí as 8 vagas eu tenho que apresentar no projeto. E aí vai ser de acordo com o que vocês, né, definirem hoje aqui. E aí, independente de onde a gente definir onde vão ser as vagas, os coqueiros vão ficar para fora do muro, Isso. por conta do recuo, e Isso. aí a prefeitura define se vai fazer o corte ou não. Não, a prefeitura não tem que definir. Entendi. Não, é que o que acontece, né? Vai ser pedido o alinhamento de muro. Porque assim, ó, vou ser bem sincera para vocês. Eu não recordo, porque hoje mudou bastante essa questão, desde 2020 mudou essa questão de alinhamento de muro. Antes a gente calculava o tamanho do passeio através da dimensão da rua. A rua tem 6,5, então o meu passeio vai ser 1,5. Eu não peguei o alinhamento de vocês, então eu não sei se aqui é 1,5 ou 2 metros. De qualquer forma, se for 1 metro e meio, que é o mínimo, a gente vai terminou a rua, considera 1,5 e aí começa a parte de pavimentação. Então eu não sei, acho que 1,5 não pegaria as palmeiras, né? Pegaria? Sim, porque na verdade nós não temos calçado. O nosso jardim está em cima de vocês. Tá, assim, ó, não sei se isso ameniza ou não, mas os coqueiros, mesmo que eles estejam no passeio,
Dependendo se tiver ali, sobrar uns 50 centímetros ali, como está na lei, a gente consegue manter. Por exemplo, vocês conhecem aqui o Sil Boulevard aqui, né? O Palácio de Almário, o prédio que tem aqui perto do top, né? Que tem aquela, não sei que espécie, não recordo qual espécie que é, mas ali está no passeio. Então, de repente, não sei se isso é uma boa, mas quem Na sabe... verdade, nós ficamos com o problema do enraizamento. É isso mesmo. A gente só vai adiar, eu acho, porque daqui a algum tempo isso vai incomodar. Sim. E aí a comunidade novamente vai ter que sofrer com isso. Então, o que a gente pensar agora, teria que ser pensar por um longo tempo. Sim. Porque se nós adiarmos agora e outra vez ocorrer, nós vamos gastar mais dinheiro com isso. Sim. Então agora fazer tudo de uma vez só, né? E regularizaria de uma maneira que eu possa prever mudanças daqui a um tempo. Né? E hoje a gente não pode prever. Tá. Eu concordo, então vamos fazer o seguinte: quem é a favor que seja feito o estacionamento na lateral? Levante a mão. Eu vou me levantar. Claro, eu sou a favor do lateral. Só dizer a questão da acessibilidade, se conseguiria fazer uma entrada para poder, por exemplo, assim, ó, entrar ali para acessar o estacionamento aqui, mas que pudéssemos deixar alguém na frente, na porta. Já temos aqui, isso vai permanecer. Então vocês podem entrar aqui e deixar. Isso, é porque assim, vai existir a área de manobra, é obrigado, sim, né? No caso, o que acontece? Vocês vão entrar aqui e vão colocar na vaga na lateral, aqui na frente, né? Ó, tu tá na rua, da Emanuel Pinto, tu entra na frente aqui da igreja. Posso deixar a pessoa aqui e estacionar no lado. Isso, pode, não, com certeza. Não, tranquilo. É que assim, ó, tu vai ter vagas bem na frente. Lá, né? Antigamente, a gente chamava de entrada da noiva. Isso. Eu queria falar só da noiva, né? Não, hoje tem tudo, né? Tem mais acessibilidade, cadeiras de roda, ou né, mais idosos, né? Isso aí, para vir no estacionamento, às vezes é difícil, então deixa ali e Não, mas o que acontece? Vai ter uma vaga adaptada para portador. É obrigado a ter uma vaga. Para quem tem esse outra coisa que eu não sei como é aqui, né? Mas a questão ambiental é muito séria, então tirar qualquer coqueiro do lugar é bem polêmico, bem trabalhoso. Mas tem uma questão de manejo sustentável que eles dizem. Então esses coqueiros poderiam ir para algum lugar, né? Eu não sei como é que funciona aqui, se isso existe ou não, mas eu concordo que tem que ser definido, você não vai ter de novo. Não, perfeito. Para não se delongar muito o culto, né? Então, a ata vai ser redigida uma ata. Então, a gente só pede novamente para quem aprova a lateral, levante a mão para ser contabilizado. Perfeito. Fique só um pouquinho para a gente contar, gente. Eu não voto, então eu não posso. Muito bem, tá bem. Encerrado então essa convocação extraordinária, a gente agradece a Lisiane, muito obrigado. Eu posso ver só o material depois para a Elizabeth, para questões ali de verificar valores e tudo que nós vamos precisar. Só respondendo, existe uma licença para corte e supressão de vegetação que nós vamos solicitar. Mas coqueiro, ele não é problema para nós estarmos removendo, tá? Não é nativo, como dizem. Então não é problema. Não. Demais, assim. Aqui também é bem pegado essa questão de ambiental, né? Tem que ter a licença tudo certinho, mas o coqueiro não é problema. Dá uma sugestão, às vezes, estão queridos fogueiros, né? E às vezes pode até gerar um dinheiro, ligar num banco em Corubá. Ele tem uma floricultura e ele compra plantas altas.
Já prontas, né? De repente faz até o negócio, entra com dinheiro, né? E elas são reservadas. Existe de remover, né? Remove. Eles nem tiram o óculos. Até mesmo, por exemplo, né? Tem muita gente que quer só coqueiro grande, né? Vocês se conhecerem, só tem que ter todo aquele cuidado para remover ela, porque senão, se remover de forma errada, não consegue aproveitar. Tá bem, gente. Uma salva de palmas, então. Nós cantamos o próximo hino, as ofertas serão recolhidas.